Olá pessoal, esse vídeo são instruções de como criar uma declaração ou um contrato ou qualquer tipo de documento personalizado dentro do sistema. Então no nosso exemplo, nós vamos criar essa declaração aqui para nós usarmos como exemplo nessas instruções. Então vamos lá, dentro do sistema vocês vão clicar em Secretaria, Tipos de Documentos. Aqui nessa tela vocês vão clicar aqui em Criar Novo Documento. Nessa primeira página, nós vamos fazer a configuração inicial dela. Então, isso aqui vai ser padrão, tá? Primeiro, nós vamos ativar a declaração. Nós vamos adicionar o QR Code. Vou colocar aqui somente o conteúdo, tá? Aqui nós temos mais algumas configurações aqui que vocês podem ativar ou não, né? Aprovação automática, por exemplo. Emissão pelo solicitante, né? Pelo cliente filiado, pelo cliente convidado. Se o despachante pode emitir. Enfim. Aqui nós vamos ter algumas configurações específicas. No segundo bloco são as validações. Se o sistema ele deve exigir documento em dia, mensalidade em dia, se CR está em dia, se o administrativo pode emitir ou não, os títulos que não podem gerar essa declaração. Então tem todas essas opções aqui de validação. Aqui nós vamos ter a configuração do cabeçalho, algumas opções aí. Se eu adiciono a logo, né? Então vou colocar aqui a logo do sistema para ser exibido. Aqui o espaçamento do cabeçalho, que está em milímetros, né? Então tudo isso aqui é personalizável. Aqui nós vamos ter o tipo de assinatura. Quem que vai assinar essa assinatura aqui? Então eu vou colocar padrão. Vou deixar padrão, na verdade. Configurações do rodapé e se é retrato ou paisagem. Beleza? Então essa primeira página aqui são de configurações básicas aí de como a declaração vai funcionar. Seguindo o próximo passo, nós já vamos começar a colocar aqui os dados, né, as informações da declaração. Então vou colocar aqui o nome da declaração. Tanto no nome quanto no título. Não vou colocar título nenhum. Não tem dias de validade. Aqui você poderia colocar, por exemplo, 90 dias de validade a partir da emissão, né? Mas aqui não vai ter nenhuma. Limitar a validade da declaração até a validade da mensalidade, essa aqui é uma opção que o sistema dá. Vou deixar marcado não também. Dias antes de vencer que poderá emitir outra declaração, também vou deixar em branco, tá? Essa configuração aqui ela serve para, por exemplo, configurar que 30 dias antes de vencer, que a declaração estiver perto de vencer, o cliente ele poderá emitir uma nova, né? Então aqui não é o nosso caso, vou deixar em branco também. Dias antes de vencer a mensalidade para bloquear a emissão da declaração também é uma configuração específica aí. Exibir mensagem de validade da declaração, vou deixar marcado não. E aqui eu vou marcar fonte Arial e categoria, ela é uma declaração, tá? O tipo é para atirador, não é uma declaração para clube, então tem essas opções aí, tá? Vamos clicar em próximo, que é aqui na terceira aba, que é onde nós de fato vamos criar essa declaração. Então nós vamos pegar todo o conteúdo dessa declaração aqui e jogar aqui dentro, tá? Então, ó, menos a parte da assinatura e do título, né? Que o título não precisa porque já é padrão mostrar o título que eu coloquei na página anterior. Então eu vou copiar, né? Ctrl C aqui no conteúdo. E vou colar aqui. Beleza. A partir daqui, eu vou ter que configurar as variáveis. Ou seja, eu quero que o nome completo do cliente, o sistema ele puxe de maneira automática, né? Então esse texto aqui, onde está o nome completo do cliente, eu vou apagar. E aqui eu vou puxar das variáveis. Então as variáveis que eu quero pegar uma variável do atirador. Então aqui estão as variáveis. Eu vou clicar aqui nesse botão para copiar a variável. Depois que a variável está copiada, eu posso simplesmente jogar aqui, ó. Tá? Então, declaramos com os devidos fins que o senhor ou senhora, aí o nome do atleta, entende? Então é assim que vai funcionar essa questão das variáveis. Posso até deixar a variável em negrito para manter o padrão ali. E eu vou seguir aqui o mesmo processo para as outras duas variáveis, que é o CPF e o endereço. Bom, aqui eu já terminei de configurar as variáveis do nome do atirador, o atleta, o CPF do atirador e também o endereço dele, tá? Aqui agora nós vamos ver um detalhe importante. Então aqui no CPF,
Se vocês clicarem aqui nesse botãozinho aqui da variável à esquerda, aqui vai ser exibido o prefixo. O que é esse prefixo? É o que o sistema ele puxa de forma automática na variável. Então, ele está puxando a vírgula e portador do CPF número, que daí ele vai buscar o número do CPF de forma automática. Então, esse portador do CPF, a vírgula e o portador do CPF, ele vai puxar de maneira automática aqui no texto. Ou seja, então aqui no caso, eu vou remover o texto e vou remover até a vírgula. Porque eu quero que o sistema ele puxe o nome do atirador e em seguida ele já vai puxar tudo isso aqui, ó. Que é vírgula, espaço, portador do CPF, número tal. Por isso que nesse caso eu vou deixar as variáveis aqui uma colada na outra. Residente domiciliado no endereço, atleta endereço. Então aqui é a mesma coisa, ó. Aqui no caso ele tem um prefixo de uma vírgula. No caso aqui do endereço do atleta, eu vou simplesmente remover o prefixo, que eu não quero que tenha nada nesse caso aqui. Ou seja, o sistema ele vai acertar residente domiciliado do endereço e já vai puxar o endereço direto, sem vírgula, sem espaço nenhum, para ficar bem certinho. A partir de agora, nós vamos configurar algumas variáveis que são personalizadas. Por exemplo, espaço alugado, o nome do espaço. Então, esse nome do espaço não é uma variável, não é um dado do cliente e também não é um dado que exista aqui na parte da entidade, né? Não é uma informação cadastral. Isso aqui é uma variável personalizável, que a gente chama aqui de variável privada. Ou seja, as variáveis privadas são variáveis que nós criamos aqui dentro do sistema e na hora de emitir a declaração, a pessoa que estiver emitindo vai ter que cadastrar manualmente, vai ter que escrever essa variável. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos criar uma variável privada para funcionar para ser o nome do espaço. Então eu vou apagar aqui o texto que está aqui e vou criar uma variável de tipo texto. O nome vai ser espaço alugado. O tamanho eu vou colocar médio. E é obrigatório? Sim ou não? Eu posso, vou colocar que é obrigatório. E a ordem de renderização é a ordem que o campo vai aparecer lá na hora de emitir a declaração. Mais tarde vocês vão entender melhor sobre isso. Então eu vou colocar um, que vai ser o primeiro campo que vai ter que preencher. E assim eu criei aí uma variável privada. Então se eu clicar em privada, a variável estará aqui. Basta eu copiar agora essa variável e colar aqui. Tá? O mesmo caso eu vou fazer aqui para o motivo, tá? A data e valor também. Pronto, já terminei de criar todas as variáveis privadas e agora eu vou simplesmente copiar as variáveis e colar aqui. Perfeito, então é só fazer isso e agora eu já vou salvar. Pronto, a declaração já está criada, agora eu vou clicar nesse filtro aqui para pesquisar a declaração que nós criamos. E ela está aqui, ó. Então é a declaração 1100, declaração de aluguel de espaço. Vamos editar ela novamente, porque depois que ela é criada, nós temos esse campo para configurar, que é o responsável pela assinatura, que é quem que é a pessoa que vai assinar a declaração. Nesse caso, é o próprio solicitante. Então aqui vocês poderiam configurar se é o responsável pelo clube, né? Se é o clube que assina, ou se é o cliente, ou se é os dois, né? Então tem essas opções aí. Nesse caso, né, que é um aluguel de espaço, é a pessoa que está contratando, né? No caso é o cliente que vai assinar, então eu vou deixar o próprio solicitante. Aqui no padrão de assinatura eu poderia colocar ICP Brasil aí para quem tem o ICP Brasil automático, tá? E seria isso. Vou salvar e agora vamos testar a declaração. Para testar a declaração, vamos clicar em Secretaria Declarações. Vamos emitir a declaração. Certo, então vejam só, quando eu cliquei aqui para emitir a declaração do aluguel do espaço, que foi a declaração que nós criamos aqui, o sistema ele já deu aqui as variáveis privadas, né, que são as variáveis que nós vamos preencher manualmente. Então, qual que é o espaço alugado? Vamos supor que é a churrasqueira 4. O motivo, festa de fim de ano.
E a data da reserva, vamos colocar aqui para o dia 24 de dezembro de 2025. Então, e o valor acordado foi R$400. Então, essas aqui são as variáveis personalizadas que nós criamos. Estamos preenchendo aqui na hora da emissão e vamos salvar. Eu configurei a declaração para ser aprovada de forma automática, então por isso que ela já veio aprovada. Aqui agora vamos observar como saiu essa declaração. Ó. Então, tá aqui, ó. Já sai com os dados bem certinho, conforme nós configuramos. As variáveis personalizadas saiu também aqui conforme nós queríamos. E aqui está o espaço para assinatura do cliente, o QR Code que nós configuramos também. Pessoal, agora nós vamos ver uma configuração específica que é a personalização do visual dessa declaração, que é a opção que nós temos para adicionar uma marca d'água. Então, novamente, vamos clicar aqui em Secretaria, Tipos e Documentos, vamos pesquisar nesse campo aqui a declaração que nós queremos mexer e vamos editá-la. Então, nós vamos ter esses dois campos aqui, ó, marca d'água e opacidade marca d'água. Então, nós queremos adicionar essa marca d'água aqui que foi criada, né, para o sistema adicionar a logo em cima e um degradê aqui, né, que foi um exemplo que nós criamos. Essa marca d'água vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Aí vocês podem personalizar a declaração do jeito que vocês imaginarem aí, tá? Para que daí o sistema ele só vai puxar o texto e toda a parte visual, as cores, logos, vocês podem criar aí na mão. Basta criar daí um documento no tamanho de um A4, né? E adicionar como marca d'água. Então o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui, ó, marca d'água, ativar na página inteira. E vou selecionar o arquivo e vou colocar aqui a marca d'água que nós criamos. Aqui na opacidade, se nós colocarmos 10%, significa que a marca d'água ela vai ficar bem transparente, tá? Nesse caso, eu quero que não tenha nenhuma transparência. Então, nenhuma transparência significa 100% da opacidade. Tá? Então, vou deixar marcado 100%, vou colocar a marca d'água e vou salvar. Só que antes de salvar, eu também vou remover a logo da declaração. Por quê? Porque a logo, quando eu ativei a logo na declaração, a logo já está aqui. Só que dessa vez eu não quero que apareça a logo, porque a logo está na marca d'água que eu adicionei aqui. Entende? Então eu vou remover a logo da configuração e também vou aumentar o espaçamento do cabeçalho. 5 milímetros vai ser pouco por conta da logo que eu estou adicionando aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, 20 milímetros. Tá? E vou próximo e salvar. Agora sim. Nesse caso, se eu abrir aqui a declaração e atualizar a declaração que eu emiti agora há pouco, pronto. E agora a declaração já está com a marca d'água que eu personalizei. E agora está pronto.